Salve, salve, meus amigos. Só ajustar um pouquinho minha câmera aqui. Isso agora tá legal. Salve, salve, meus amigos aqui do Caminhos da Evolução. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma terça-feira. Estamos aqui novamente batendo um papo sobre espiritualidade, falando sobre energias. Nossa, que tão querida e tão judiada Umbanda. Nós estamos aqui, somente áudio pela Rádio Sensorial FM, com as bênçãos de Pai Ronaldiano de Xangô, 1 hora da tarde, e também com vídeo, também terça-feira, só que às 6 horas da tarde, aí para todo mundo e para a gente bater um papo. O que eu queria conversar com vocês hoje é uma coisa muito boa que aconteceu aqui em São Paulo na semana passada, e que vale a pena a gente dar uma discutida. Nós tivemos aqui em São Paulo o tombamento o primeiro terreiro de Umbanda que foi tombado em São Paulo pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade, o Templo Espiritualista de Umbanda São Benedito, localizado no bairro de Pinheiros, Zona Oeste, uma região muito boa, até próxima da onde eu moro, aqui em São Paulo. O Templo São Benedito, um imóvel fantástico, um imóvel lindo, 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 uma casa que vem desde 98, se eu não me engano, atuando muito bem, de uma forma muito positiva aqui em São Paulo, e que teve essa coisa boa acontecendo. Nós temos outros pontos da nossa Umbanda que são tombados. Aqui em São Paulo mesmo, o Santuário Nacional de Umbanda, ele é tombado, ele é patrimônio cultural imaterial, né, obviamente, do Estado, aí não é pelo município, é do Estado, ele fica em São Bernardo, uma cidade aqui da região metropolitana, o Santuário Nacional de Umbanda, e onde várias tendas têm não somente o seu ponto fixo, mas local onde nós podemos ir todos os dias, realizar oferendas, realizar nossos cultos. Os templos que não têm um imóvel podem alugar as tendas e vão até lá e fazem com toda a segurança os seus rituais. O santuário está com um probleminha, né? Apesar de Pai Ronaldo Linares, a quem nós já pedimos a bênção, uma figura fantástica, fantástica, Pai Ronaldo Linares, ele proibir a utilização de oferendas com não com alimentos, porque precisa ter o alimento na oferenda, mas aquelas oferendas assim, tem coração de boi, que denotem que tem lá uma matança, né? Apesar de que eu já vi lá acontecer. Mas é uma coisa fantástica, a gente vai, faz a nossa oferenda e depois, até 4 horas da tarde, 4 e pouquinho, para tudo, ele limpa tudo. Você chega no dia seguinte, está limpo, a energia é muito boa, dentro do possível. Dentro do possível. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas nós temos que aqui falar que Pai Ronaldo Linares e o Santuário Nacional de Umbanda é uma coisa muito, muito, muito boa. E também é tombado, pelo Estado, e o Templo São Benedito agora tombado pelo município de São Paulo. Nós temos outros terreiros de candomblé que são tombados. Eu estou olhando aqui, obviamente não sei de cabeça isso, né, pessoal? Estou olhando aqui. Nós temos em Salvador, obviamente, Salvador, maravilhoso Salvador, a Casa Branca do Engenho Velho, que é o terreiro mais antigo do Brasil. Pelo menos é o que estamos colocando aqui, tá bom? A gente vai acreditando. O terreiro mais antigo do Brasil, primeiro monumento negro do país a ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, foi lá em 86. O Ilê Axé Opó Afonjá, também tombado pelo IFAM. Já no Rio de Janeiro, o Ilê Axé Ofonjá do Rio de Janeiro, que foi lá em São João do Meriti, e o terreiro da Gomeia, em Duque de Caxias, também é tombado. Engraçado, eu pensava que o templo lá em Niterói fosse tombado, a casa, obviamente, onde foi anunciada a nossa Umbanda,
a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, eu pensei, deixa eu aproveitar enquanto eu estou conversando com vocês, eu vou perguntar aqui, templo, templo espírita Nossa Senhora da Piedade. Vamos pro... A gente faz aqui ao vivo, gente. Não é ao vivo, é gravado, mas a gente faz. A gente faz. Obviamente, o Templo Nossa Senhora da Piedade em Cachoeira do Macacu, lá no Rio de Janeiro. Mas não fala se é tombado. Eu pensei que fosse tombado. Mas tudo bem. Não está me aparecendo aqui que seja tombado. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Qual que é a importância e o que faz um terreiro, um imóvel, ser tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, patrimônio cultural, patrimônio ambiental? O que faz isso acontecer? Primeiramente, a sua importância dentro do contexto da cidade. O imóvel, a sua construção deve datar de uma uma certa data, e ele tem que estar preservado. Não pode estar caindo aos pedaços. Não pode ser aquela coisa que, nossa, isso aqui é velho, mas está caindo aos pedaços. Não, tem que estar preservado. Tem que estar, obviamente, pode precisar de ajustes, mas tem que estar preservado, mantendo as suas características originais. Interessante isso. Nós temos aqui em São Paulo um caso muito pitoresco, eu diria. Quem conhece São Paulo, a Avenida Faria Lima, uma avenida de importância econômica, macroeconômica aqui para a cidade de São Paulo, e obviamente aí para o estado e para o Brasil, tem um prédio belíssimo, eu imagino de uma tecnologia fantástica, só que ele é em H. Você olha o prédio assim, tem um H, tem um buraco no meio, e nesse buraco tem uma casinha. Por que tem essa casinha lá? Porque quando foram construir o prédio, depararam-se com esta casa, e eu não sei o porquê, podia até procurar aqui, mas não é o caso agora. Ela é tombada pelo patrimônio cultural aqui de São Paulo. Tem uma importância histórica esse imóvel. Então ele não pôde ser derrubado. Por mais que a construtora tentasse, oferecesse altos valores financeiros, mas não pôde, não é comprável. O imóvel não pode ser derrubado. E mais do que isso, quando esse edifício foi construído, obviamente abalaram-se as estruturas ali do terreno. Esse imóvel, essa casinha, teve que ser preservada. Ela não pode. Estava construindo o prédio aqui, obviamente rachou, caiu a parede, caiu o telhado. Agora, não pode. Então, tudo que aconteceu no entorno teve que preservar aquela casinha. Teve rachadura? A rachadura tem que ser consertada. Caiu alguma coisa aqui, fez um buraco no telhado, tem que ser consertado. E este conserto preservando-se as características originais. Não pode, porque tem uma parede rachada, então agora eu vou pintar de amarelo. Não pode. A cor tem que ser preservada, a estrutura tem que ser preservada, porque o patrimônio tem que ser preservado para que se entenda o que é a cultura, se entenda a importância daquele imóvel para a sociedade. Parceiro, você está falando que uma casinha numa avenida aí de trânsito louco podia ser muito melhor aproveitada? Na perspectiva de quem poderia ser melhor aproveitada? Na sua, talvez. Mas na perspectiva histórico, cultural, ambiental, aquilo ali é importante. E as futuras gerações merecem conhecer, não somente pela internet, não somente pelos livros, aí que ninguém iria buscar. Agora, preservando-se, aquilo está lá, pode ser visto, visitado, pode ser entendido e compreendida a história. É a mesma coisa agora no Templo São Benedito. Um imóvel muito bonito e que agora recebe, inclusive, não é que recebe a verba, mas recebe apoio para que seja preservado. Ao ser tombado aquele imóvel, ele pode agora obter benesses para a sua preservação. Isso é muito importante. Aconteceu um problema, teve uma rachadura, para consertar, em vez de sair 10 mil, vai sair 5 mil, sei lá. Estou chutando valores aqui, por favor.
Inclusive, para sua manutenção, existem benesses, existem facilidades, existem isenções de imposto para que aquele imóvel seja preservado. Mas o mais importante de tudo, como que chegou-se à conclusão de que aquilo deveria ser tombado? Ah, não somente pela beleza, não somente porque era um prédio de 1800 e bolinha, não, nada disso. Por quê? O que acontece lá dentro é bom para a cidade. Entende? Deu para entender isso? Alguém, provavelmente alguém que entenda da questão espiritualista, chegou à conclusão que o que acontece naquele imóvel, não só o imóvel, o que lá acontece é importante e é bom. Inclusive, um dos itens da folha lá de tombamento, quando nós tivemos acesso, coloca a importância das atividades lá realizadas para o entorno. Quem acompanha o nosso programa sabe quantas e quantas vezes eu bato nessa tecla de que as atividades que acontecem no seu terreiro não devam ficar entre quatro paredes e um teto. Deva se expandir no entorno. Deva afetar positivamente seus vizinhos, a vizinhança, a rua, o bairro, a comunidade. E é justamente isso que aconteceu. A prova de que, felizmente, eu não estou errado, pelo menos não nesse ponto, aconteceu agora. O que acontece? As atividades desenvolvidas no Templo São Benedito, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, foram reconhecidas como afetando positivamente o entorno. E, por causa disso, devem ser preservadas. Eu não conheço, gostaria muito de conhecer, gostaria muito, inclusive, de entrevistar, vou ver se eu vou atrás, o dirigente do Templo São Benedito. Imagina que agora ele deva estar doido com essa questão aí, a documentação toda já, obviamente, nada, mas ele deve estar doido, deve estar muito feliz, festas acontecendo, se tiver festa, me convide, por favor. Mas eu fico imaginando o que esse dirigente pensa, e ele deve pensar muito parecido com o que a gente fala de que vamos impactar a vizinhança. As atividades aqui dentro, as nossas portas abertas, não significam simplesmente escancarar a porta e permitir que qualquer um entre. Mas não convidar, ir atrás, mostrar-se, não se esconder. Ah, mas está perigoso hoje em dia. Está perigoso. A gente fica com porta aberta. Aqui em São Paulo, não imagino que não seja muito diferente de outras localidades. A gente corre risco. Vai saber quem é que entra, mas nossas atividades têm que ser portas abertas. Não tem como fechar. A gente pode, obviamente, a distribuição de senha vai até as tal horas e tanta senha fechou, aí não adianta mais. Mas a porta fica aberta aí, podemos ter manifestações, infelizmente outras religiões mais intolerantes do que a nossa podem vir à porta, e nós temos casos que acontecem, são mostrados na imprensa, de manifestações de outras vertentes religiosas que se postam à frente, impedindo a entrada de pessoas que queiram ir lá ir no terreiro, ter uma consulta, tomar um passe. Tem. A minha grandíssima amiga, uma pessoa que eu amo de paixão, mãe Leila Catada, Casa Vó Benedita, ela relata que não uma nem duas vezes chegou no terreiro e tinha um caminhão parado na porta, na frente do terreiro, um caminhãozão, um caminhão mesmo, assim. E ela olhava aquele caminhão, ela ia atrás do motorista, encontrava o motorista e falou: olha, pediram para que eu estacionasse aqui. Não, mas o senhor está impedindo, está dificultando. Falou, mas pediram. E ela descobriu que infelizmente, era o dirigente de não vou aqui ficar criticando, de uma outra instituição religiosa que havia na rua, que pedia para que parasse aquele caminhão justamente no dia de gira dela, para que parasse na porta impedindo o livre acesso. Ou seja,
Acontece isso, acontece. Mas, e a mãe Leila é uma das pessoas que faz esse relacionamento com o entorno muito bem. Muito bem. Eu conheço o trabalho dela, ela faz esse relacionamento muito bem. Mas mesmo assim é difícil. Agora, isso desanima? Um pouco. Claro que desanima um pouco. Mas não pode impedir. Não pode impedir que a gente vá atrás de mostrar o que acontece lá, que o que acontece lá é bom, é sadio, é positivo. E cada vez mais mostrando isso, que o entorno vá se conscientizando e vá participando e vá se envolvendo e vá se integrando, até que, em sendo possível, em sendo cabível, olha que coisa bonita do tempo São Benedito, imóvel tombado. Ninguém pode mexer mais lá. Eles não podem ser despejados. Eles não podem ser retirados. Claro, se o dirigente quiser um dia sair de lá, pode. Aí é por vontade própria. Mas o imóvel está lá. Ou seja, faz parte agora da história da Umbanda. Quando se estuda a Umbanda a partir de agora, tem que se falar do Templo São Benedito aqui em São Paulo. Porque é tombado. E podemos ir conhecer. E este ir conhecer, aí é uma pena que talvez no YouTube a gente esteja alcançando, mas aqui na Rádio Sensorial é uma coisa da gente estar falando para a gente mesmo, o que é muito bom, não estou reclamando disso. Mas seria muito bom falar isso para os não umbandistas. Venham conhecer as atividades realizadas no Templo de Umbanda. Venham, venham conhecer o que é uma gira. Eu tenho uma amiga que desenvolve um trabalho fantástico, fantástico, e eu sou amigo, muito amigo dela, gosto muito dela, que é católica. Ela é, inclusive, como se diz, catequista, né? Desenvolve atividades dentro da igreja. E eu convidei uma vez. Por que você não vem no terreiro? Você não vem conhecer o que a gente faz, como é uma gira? E por ser catequista, ela é muito estudiosa, ela conhece muito da história da religião católica e conhece, obviamente, moderadamente, outras vertentes religiosas. E aí eu conversei com ela, por que você não vem conhecer? Venha um dia, numa gira. Venha antes da gira, inclusive, eu lhe mostro a estrutura do terreiro, o que é o congá, o que é a trunqueira, o porquê das firmezas, nós conversamos, eu lhe mostro a estrutura do congá, apesar de que cada congá é diferente, mas a estrutura do congá é muito parecida, né, imagino eu. Lhe explico os pontos principais da gira, lhe explico a defumação, lhe explico o que nós fazemos, lhe explico o que é incorporação, lhe oriento com qual guia, apesar de que a gente não deixa escolher, mas lhe oriento com qual guia passar, muito provavelmente seria comigo mesmo, com os meus guias, para que não seja aquela coisa mais ostensiva, seja uma coisa mais acolhedora. Tem guias mais bravos, né? Sempre tem, sempre tem. E obviamente não falei para ela não vá numa gira de esquerda pela primeira vez, vá numa gira de caboclos, vá numa gira de pretos velhos, talvez, ser mais acolhedora. E ela me respondeu que, agradecendo muito, não lhe era permitido isso. Eu não entendi. Eu falei para ela, como não é permitido? Você pode não querer. Aí é uma vontade sua. Não, não quero. Não quero ir conhecer, não tô afim, não gosto, não me sinto bem. Ok, ponto. Mas como não é permitido? Ela falou, eu já conversei. Por ela desenvolver um trabalho comigo e com outros umbandistas uh, da, na área médica, ela já havia conversado com o padre da paróquia dela, onde ela trabalha como catequista, e pedido. Falou, olha, padre, eu não sei se foram nesses termos, mas olha, padre, eu gostaria muito de ir conhecer
o trabalho lá, meu paciente, ele me convidou, ele é dirigente humanista, conversamos muito, ele também é muito estudioso, como eu, blá 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 blá, blá, me convidou para que eu vá conhecer para ver as diferenças. Ao qual o padre respondeu: respeite-o em suas práticas, respeite-o em suas crenças religiosas, eu respeito muito, mas não, você não pode ir. E aí, dizendo que ela não pode ir, ela não vai. Ela falou simplesmente: ah, ótimo, eu não vou. E eu não entendi isso. E eu gostaria muito, até falei, cara, deixa eu conversar com esse teu padre aí. Eu não entendi por que não pode ir. Qual o temor? Qual o receio? E se ela vai gostar? É a única coisa que me passa pela cabeça. Porque, e simplesmente, do nada, de uma pessoa que não conhece, uma pessoa que não entende, uma pessoa que não. Aí não é para ir, não vai. Eu quero que vá, mas. Assim, mas da forma como eu falei, não venha para que nós conversemos sobre a prática, lhe mostrando a prática. Não, 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 não. Qual o receio? De que ela vai entender o que a gente faz? E de que entendendo ela fala, poxa vida. E não estou dizendo que sejamos melhor do que qualquer outra vertente, mas ela pode falar, poxa vida, tem mais sentido isso aqui para mim. Ao invés só de ficar aqui nas práticas da igreja, as práticas umbandistas comecem a fazer mais sentido para ela. E aí ela mude, ela saia de uma religião e venha para outra. Esse é o temor? Não sei, né? Mas ela não vai. Falou que não, não quer de jeito nenhum. Agora, se a gente conseguir mostrar para fora o que a gente faz. Eu sempre falo, bato em algumas teclas aqui. Ah, lá vem o Pai Sérgio de novo. Enquanto a gente não conseguir mudar, temos que insistir nisso. Sendo jornalista, eu aprendi que não é o avião que levanta voo que dá notícia, mas é o avião que cai. Até o dia que a gente conseguir, né? Mostrar que levantar voo, fazer um avião levantar voo, é muito bom. Fica aí a dica para os colegas que são assessores de imprensa das companhias aéreas. Uh, e eu falo isso sabendo o que eu estou falando, tá, gente? Vocês sabem que eu trabalhei 30 anos aí na empresa de abastecimento de água, de saneamento básico aqui de São Paulo, e que a mesma coisa. Nunca é notícia. Abrir a torneira e dela sair água não é notícia. Só é notícia quando você abre a torneira e a torneira tosse, né? E não sai água. Aí é notícia. A falta de água é notícia. E eu trabalhei muito tempo desses meus anos que eu fiquei na empresa, buscando mostrar para a mídia, para os veículos de comunicação, o trabalho que dá levar água até as casas das pessoas. Que botar aquele objeto chamado torneira num buraco da parede e fazer com que saia água é uma mágica que merece ser mostrada e infelizmente eu consegui. Não estou criticando o pessoal hoje que está lá, boa sorte para eles, espero que mantenham esse trabalho. Mas, sim, várias vezes, em vários veículos importantes, veículos de comunicação, fizeram matérias mostrando como é que a água chega na casa das pessoas. O trabalho que dá para fazer isso, o trabalho de enterrar o cano, de limpar a água, de coletar o esgoto, várias matérias e matérias fantásticas que foram ao ar, que tem registro em rádio, em televisão, em jornais, mostrando esse trabalho. E é isso que bater na tecla, bater na tecla, bater na tecla. Isso não foi logo de cara? Claro que não. E é o que eu estou fazendo aqui no Caminhos da Evolução. É bater na tecla de que precisamos mostrar o que a Umbanda faz dentro do terreiro. Precisamos fazer com que o terreiro de Umbanda seja um local agradável para a comunidade, não somente para os seus. Para os seus em primeiríssimo lugar, obviamente.
Uma gira bonita, uma gira aberta, uma gira clara, uma gira sem segredos, uma gira sem ostentação, mas uma coisa bonita. E mostrar para a comunidade, falar, olha, está acontecendo uma gira hoje lá, hein? Sabe aquela coisa quando você escutar o atabaque, ficar feliz? Você está aqui na sua casa, no seu apartamento, numa noite de. As giras do Caminho da Evolução são de quinta. Mas assim, o que seja, numa quinta-feira, e de repente toca um atabaque. Opa, tá tendo gira hoje lá, hein? Tá tendo atendimento lá aqui no terreiro de Umbanda. E até pensar, vamos dar um pulo lá? Vamos lá rapidinho? Vamos ver se tem ficha ainda? Que bom, né? Poxa, tá tendo gira, esqueci que hoje era dia de gira, vamos lá rapidinho. E não o que muitas vezes acontece, de ao soar o atabaque, de novo esses macumbeiros tocando, pelo amor de Deus, já vão me incomodar à noite. Eu estou falando alguma mentira? Não é assim que é visto? Chama a polícia aí, pelo amor de Deus. Sabe, esses macumbeiros tocando esse atabaque aí tá incomodando. Chama a polícia aí pra fazer silêncio, pra acabar com essa coisa horrível que tá acontecendo aí do lado. Não é isso que acontece? E aí liga pro síndico, olha, vamos fazer um abaixo assinado aqui no prédio para tirar esse terreiro aí, porque está incomodando. Eu trabalhei num terreiro que recebia abaixo assinado, recebia intimação, eram abertos inclusive boletins de ocorrência, chegava a polícia. A gente tem que estar preparado para isso. Agora, você concorda? Eu imagino que no Templo São Benedito muitas vezes isso possa ter acontecido. Você sabe que o bairro de Pinheiros é um bairro hoje em dia praticamente 100% comercial, né? Não sei se ainda. É claro que tem ainda residências lá, mas é muito comercial, então talvez não incomode tanto à noite. Mas as atividades do terreiro não são só à noite, né? Você também vê isso. E aí chegar, imagina o quanto que eles devem ter sido incomodados, e quanto que mostraram que não era nada daquilo, que era intolerância, que era desconhecimento, que era preconceito, o que estava acontecendo, ao ponto de e que isso foi diminuindo e foi crescendo o acolhimento, foi crescendo a aceitação, a ponto de conseguirem chegar, olha, isso aqui está interagindo positivamente, está fazendo o bairro melhorar, está melhorando tudo isso aqui. Ter o terreiro de Umbanda aqui nesse bairro é coisa boa, que bom que nós temos o terreiro aqui. Inclusive ele está hoje preservado. Ninguém pode mexer, ninguém pode tirar, e não vão tirar. E no nosso, e no teu, e no meu. A gente continua ainda recebendo a polícia, recebendo lá batem na porta, dá licença, doutor, aí com medo, não, eu tenho aqui uma cartinha, vira as costas e vai embora, o zelador do prédio. E a cartinha é um baixo assinado para que a gente calhe a boca, para que pare de gritar, para que pare de bater tambor, para que pare com aquele cheiro horrível que exala do terreiro, que é a defumação, né? E aí a gente vai ver, a defumação realmente, coitado do cara do primeiro andar do prédio lá, a defumação saía e a fumaça mesmo lá. O que é que ele faz? Convida ele, faz ele entender. E quando ele sentir o cheiro da defumação, ao invés de ele falar, meu Deus, lá vem esses caras de novo, aí não, para que ele também mentalize, opa, que vem essa defumação que me limpe também, que ele aproveita, gente, que eles saibam aproveitar o fato de ter o terreiro ali. Porque em conversas com espiritualidade, aí você conversa bastante com a espiritualidade ou você só espera o recadinho deles? Você já chamou aí o teu preto velho, o teu caboclo, o teu Exu, para bater um papo com ele? Ou chamou algum outro? Porque às vezes é difícil bater com o teu, né? É difícil ali. Mas chama. Você já conversou com algum preto velho? Eu adoro fazer isso. Toda vez que eu tenho oportunidade, seja com o pai Joaquim, o preto velho que eu tenho a honra de ser o aparelho mediúnico, e aí chama alguém para conversar com ele,
Ou eu mesmo chamo algum médium de incorporação, falo, traz aí o teu nego velho, traz a nega velha, traz o caboclo, traz o sei lá quem aí. A gente quer conversar com ele. Nossa, Pai Sérgio, mas além de chamar seus filhos para o dia de gira, além do dia do desenvolvimento, o senhor chama exatamente para isso. Chamo. Ela vem aqui, quero bater um papo com o teu guia. Não com você não, o teu guia. E aí vai lá a pessoa, o médium incorpora, e eu fico lá uma horinha batendo papo com a entidade. E aí, uma dessas oportunidades, um preto velho me contou. Ele falou, filho, você sabe como que os terreiros são vistos do plano espiritual, lá de Aruanda? Eu falei, como, pai? Como pontos de luz. A gente olha assim para o planeta, essa bola toda que vocês têm aí. Ah, porque a Terra é redonda, tá, gente? Desculpa quem acredita o contrário, mas não é exatamente redonda, redondinha, não é assim, lá, mas é redonda. Fica a dica. E ele falou, a gente olha e cada ponto, cada terreiro é um pontinho de luz. E quanto mais forte, quanto melhor o trabalho, quanto mais organizado o trabalho for, mais brilhante é esse ponto de luz. E não somente mais brilhante, como mais abrangente. Aí eu falei, peraí, como assim abrangente? Tá aqui o pontinho de luz, onde é o terreiro? Tá lá aquela luzinha. Daí o terreiro começa a fazer caridade, começa a atender as pessoas, começa a ser bom, e ser bom o terreiro, e aí eu entendi. Ser bom o terreiro não é não fazer a coisa errada. Ser bom é fazer o certo. Não é a mesma coisa, Pai Sérgio? Não, não é. Como diz a minha amiga Regina Piccolo, quem eu vou entrevistar logo logo, que está lançando um livro sobre, sobre racismo, a importância do meio jurídico entender melhor o racismo, ou seja, tem a ver com a gente. Fazer, não fazer o mal não é o suficiente. É preciso fazer o bem. E fazer o bem na Umbanda é mais do que atender as pessoas, é ser um ponto de caridade. Ser ponto de caridade é você interagir com o entorno, você acolher pessoas, você. E quanto maior for essa caridade, mais larga é o brilho do terreiro sendo visto lá de Aruanda. E ser mais largo significa envolver o que está perto de vocês. Isso que o Preto Velho me falou. Imagina como se fosse esse pontinho e fosse abrindo assim, filho. Quanto mais caridade vocês fazem, na linguagem dele, maior é a área que essa luz abrange. Ou seja, sai do terreiro, pega os vizinhos, os outros vizinhos, pega do outro lado da rua, vai abrindo, 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 vai sendo cada vez maior essa, essa bola de luz, na linguagem deles, e é boa para todos entenderem, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até encontrar com um outro terreiro ali pro lado, que também está abrindo, 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 e aí se junta. As duas bolas de luz se juntam. E fica mais brilhante ainda. E aí, às vezes, aquele terreiro não consegue abrir a bola de luz dele, mas você abrindo a tua, vai e ajuda. E aí ele consegue abrir. E essas bolas de luz, na linguagem do Preto Velho, e essas bolas de luz, mais do que chamar cada vez mais a bondade, afasta cada vez mais a negatividade. Protege vocês no terreiro, protege o entorno, ou seja, protege os vizinhos, protege os prédios que estão reclamando, vai protegendo, protegendo, protegendo contra as negatividades, torna aquilo lá melhor. Os comércios vendem mais, as pessoas, as famílias se amam mais.
Porque a bola de luz do teu terreiro está cada vez maior, mais forte, mais brilhante. Essas bolas de luz que protegem o terreiro, protege o entorno, protege vocês, e é cada vez mais vista do alto de Aruanda. E cada vez mais espíritos, guias bons, irradiam sobre essa bola de luz, protegendo, fazendo, atraindo cada vez mais pessoas necessitadas para que vão lá e consigam se curar. Que isso é que a Umbanda faz, a Umbanda cura. Só que tem uma coisa, e aí alertou-me o preto velho. A luz também atrai os que não gostam dela, né? Então, é função dos de baixo, dos negativos, e cada vez mais atacar esses pontos de luz muito forte. Então, tem que estar sempre muito bem firme, muito bem seguro, tudo muito bem firmado, tudo muito bem estruturado, não ter fofoca, não ter disque-me-disque. As caridades sendo praticadas de verdade, com o coração aberto, sem egoísmo, sem interesse. Caridade por ser bom. Porque aí os ataques vão sendo cada vez mais repelidos. Se forma esse. Ele não falou a palavra domo, mas é o que me vem agora para explicar para vocês. Esse domo de luz que se forma sobre o terreiro e sobre o entorno é como se fosse um escudo, um campo de força, protegendo, evitando que os ataques do campo negativo aconteçam naquele terreiro, naquele entorno. Fazendo com que o comércio venda mais, a rua tenha menos acidente, as famílias se amem mais. Só que tem terreiro que não consegue isso, né, filho? Disse meu preto velho. Tem terreiro que não consegue formar esse domo. Fica só aquela luzinha. Aquela luzinha fraquinha, fraquinha, fraquinha. Às vezes com muita fofoca, às vezes com muito disque-me-disque, às vezes com médium não preparado, às vezes com médium que tem interesse outro, às vezes, e aí vai piorando a assistência, e aí a caridade vai ficando cada vez menor, 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 e um dia essa luzinha se apaga. O terreiro fecha. E o velho me disse aquele dia: toda vez que acontece isso, nós aqui de Aruanda chora. Que foi mais uma perda. Os médiums têm que procurar outra casa, procurar terreiro, muitos desistem, aquele dirigente se desanima, e aquele pontinho de luz pequenininho se apaga. E aí me disse o preto velho, você sabe, filho, da onde que são os maiores ataques? E eu imaginei, os maiores ataques são onde os pontos de luz são mais fortes, que é o que eles querem derrubar. E o velho me disse, não, filho, os maiores ataques são onde os pontos de luz são mais fracos, que é mais fácil derrubar. Os grandes ataques do campo negativo vão para os pontos de luz pequenininhos, porque eles vão lá, em pouco tempo, desestrutura o terreiro, bota lá alguma coisa de cobrança de dinheiro, começa a entrar dinheiro e não a caridade, muda-se a linha de trabalho, começa a ter. Ele falou, começa a ter matança, eu não gosto de criticar terreiros que fazem isso, apesar de que eu não faço e não gosto, mas começa a ter outros tipos de práticas, vamos dizer assim, e vai diminuindo a luz, ficando fraquinha até que apagou aquela luz. Mas por que também, filho? Por que também apagou aquela luz? Teve o ataque, teve a falta de firmeza, teve a falta de segurança, teve o interesse, mas também aquele terreiro que está grandão aqui, que o domo, né, ele não usou domo, mas eu uso, o domo estava grande, parou de expandir. Achou que estava bom. Ah, já faço bastante caridade, já faço bastante coisa. Então tá bom o que eu faço aqui. E vou firmar e vou intensificar isso que eu faço. Só que se ele fizesse um tiquinho mais,
Uma coisinha a mais. Crescia a bola de luz e abrangia aquele terreiro que estava fraquinho e ajudava o irmão. Faltou um dedinho de caridade. O que é um dedinho de caridade? É fazer, talvez, uma gira de cura por semestre. É fazer, talvez, uma gira de cura para animais. Vamos, um domingo de manhã, reunir os médicos aí, vamos tratar os bichinhos? Sei lá, gente. Não sei. Não sei o que pode mais ser feito. Mas tem muita coisa que pode ser feita, precisa ser feita. Eu imagino, hoje, o tamanho do domo do Templo São Benedito. Imagina o quanto que ele cresceu, até chegar no ponto de ser patrimônio, que cresceu ainda mais. E eu clamo que o domo do terreiro São Benedito, que é até perto aqui, se expanda até a minha casa. Que venha para cá, que o dirigente dele continue fazendo cada vez mais caridade. E que esse incentivo material, apesar de que ser patrimônio não é material, mas esse incentivo que ele recebeu, faça com que ele faça ainda mais coisa. Expandindo o domo do Templo São Benedito, fortalecendo, tornando cada vez mais rígido contra os ataques e que ele expanda e abranja os outros terreiros para ajudá-los. Porque é isso que a Umbanda precisa. A gente abre cada vez mais e ajuda o irmão. E lá de cima, da Aruanda, apesar de que nem em cima vai, mas lá do outro lado, imagina o quanto que os guias e mentores estão contentes e ajudando a fortalecer, ajudando com que cada vez mais os vizinhos vendam, o comércio venda, que as famílias se alegrem e se amem, com que o bairro floresça, que o bairro progrida ainda mais. E que esse progresso seja positivo. Fica imaginando, e a preocupação do povo do andar de baixo, bom, como é que a gente vai fazer agora lá? Ó? Agora ferrou lá o pessoal do Templo São Benedito, agora, como que nós vamos atacar? Não sei, mas eles também são bons nisso, tá, gente? Eles também são muito bons em como nos atacar. Então, às vezes, até melhor do que nós na defesa. Por isso que nós vamos ajudar. Por isso que eu imagino que, eu creio que fazendo esse programa, falando sobre isso, mostrando para vocês, eu esteja enviando boas energias ao pessoal do Templo São Benedito. Como eu mando, vou até pegar aqui novamente a lista dos terreiros já tombados, obviamente. Não fala aqui de novo se o Templo Nossa Senhora da Piedade é ou não tombado. Uma pena. Uma pena, uma pena, uma pena, uma pena. Mas, voltando, Santuário de Umbanda, todos os ilês de Candomblé, as rotas de Candomblé que são da Bahia, no Rio de Janeiro, que já são tombados, que vocês se fortaleçam na caridade. Distribuam um pãozinho a mais. Façam um atendimento a mais. Abracem uma pessoa a mais. Falem uma palavra boa a mais. Expandam o seu domo de luz, mostrando para Aruanda e para todas as outras colônias espirituais, mostrando para os outros planos de luz que vocês merecem ter ajuda, porque vocês merecem. E que essa ajuda se amplie e vocês se fortaleçam cada vez mais. E o domo de luz de vocês abranja cada vez mais casas de Umbanda, de Candomblé, centros kardecistas, centros espiritualistas, pessoal xamânico, pessoal de Wicca, ou seja, todo o povo que mexe com o espírito, mas também as igrejas, também os templos evangélicos, também as casas budistas, também as mesquitas. Ah, mas eles não gostam da gente, não é problema. Isso não é problema nosso. Tenho certeza que se a nossa luz, se o nosso domo de luz abranger as igrejas, os templos, as mesquitas,
sei lá, tudo que for de outra religião, eles vão parar também de demandar contra a gente. E eu não sei onde é que é a igreja dessa moça que eu falei aí no programa, mas se a luz chegar até lá, que o padre abra a cabeça e fala, vai lá, filha, vai conhecer lá. Não vai mudar, hein? Eu gosto de você, que você sempre vai ser católica, mas vai lá conhecer, pode ir lá. Que o conhecimento abre a mente. O conhecimento traz a evolução. A base do caminhar da evolução é o conhecimento. Por isso que o nosso Instituto Caminho da Evolução, casa de Pai Obaluaê, evolução, claro, mas é uma casa que tem como guia-chefe um caboclo. Um caboclo de conhecimento. Que me obriga a estudar e obriga as pessoas que estão comigo a estudarem sempre. Porque o ensino também é caridade. Caridade é dar pão? É. Caridade é dar uma blusa? É. Caridade é atender as pessoas? É. A caridade também é ensinar. Caridade também é mostrar o como a Umbanda é bonita. E como devemos ficar felizes ao receber a notícia de que o Templo São Benedito foi tombado. Tombado para sempre. Lá, naquela casa, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, vai sempre ser o terreiro de Umbanda São Benedito. Olha que coisa boa. Ah, mas agora como que nós vamos reclamar? Não vão. Tenha certeza. Ah, vai ter uma reclamaçãozinha ou outra. Claro que vai. Mas tem menos. Porque sabe que não adianta reclamar lá. O povo de baixo vai olhar e falar, eu queria ali, perdemos aquela batalha. Vamos na outra, tá vendo aquela luzinha fraquinha ali? Ó, vamos naquela, vamos apagar aquela, aquela, vamos apagar. Porque as luzes grandes tá difícil de apagar. Só que tem muita luzinha pequena. Tem muita luzinha fraca. E é nestas que eles vão ganhando uma a uma. Então vamos nos unir. Vamos começar a abranger as luzinhas fraquinhas dentro do abraço da luz forte. Eu tenho certeza que apenas aqueles exemplos que eu dei no começo do programa, 2 em São Paulo, um sendo o santuário, né? 2 na Bahia e 2 no Rio de Janeiro, que no programa daqui a um ano eu perca pelo menos 10 minutos lendo a lista dos terreiros de Umbanda e Candomblé tombados no Brasil. Para ser tombado, precisa ser bom. Para ser tombado pelo IFAM, pelos conselhos estaduais, pelos conselhos municipais, precisa ter trabalho. Precisa ter firmeza. Precisa ter vontade de trabalhar na Umbanda e pela Umbanda. Eu tenho certeza que estamos juntos nessa briga, que estamos juntos nessa luta. Tenho certeza que a gente está junto para mostrar que é possível. Que meu pai Baluaê abrace a todos, que minha mãe Oxum acolha a todos, que meu pai Exu proteja a todos. A gente volta semana que vem com mais um Caminho da Evolução. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez por tudo.